Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um dos poucos sedãs médios que ainda são vendidos no mercado brasileiro. Esse aqui é o Nissan Sentra Exclusive, a versão mais completa deste sedã, e nesse vídeo de avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes, como por exemplo consumo, desempenho, espaço interno, acabamento, equipamentos, preço, enfim, vamos falar de tudo para descobrir se vale a pena ou não você levar para casa a versão Exclusive do Nissan Sentra. Como de praxe aqui no nosso canal, vamos começar falando sobre o design aqui deste carro. A gente teve uma mudança visual recentemente na linha 2025, se não me falha a memória, que ele trouxe uma grade um pouco mais, ao mesmo tempo que mais sóbria, um pouco mais arrojada. Sinceramente, eu acho que eu gostava até mais do modelo anterior, mas é questão de gosto. Esse aqui eu também acho bem lindo. E infelizmente, com essa atualização visual, ele perdeu os faróis de neblina, que era um item que eu gostava bastante, e deu lugar, na verdade, a esse detalhezinho aqui que parece uma entrada de ar, né? Mas ela é fechada. A gente tem um logo da Nissan aqui bem reto, né? Ele fica dentro de um acrílico, digamos assim, mas lembrando que o radar deste carro fica deste lado, não fica exatamente dentro do logo. E falando para vocês sobre o conjunto óptico, a gente tem uma iluminação quase 100% em LED. Isso porque, infelizmente, a luz de seta ainda é do tipo convencional. Acho que é um grande pecado, já que o Nissan Kicks, que a gente já testou aqui no canal, tinha a seta em LED também. Mas o DRL, a luz de lanterna, farol baixo e farol alto, felizmente são em LED. E este conjunto também possui o farol alto automático e o ajuste elétrico de altura dos faróis. Algo interessante é que o DRL ele só liga se você estiver com o motor ligado, só com a chave ele fica desacionado. Isso ajuda a não chamar a atenção à noite em algum lugar. Porém, ele não desliga os faróis, o mínimo é sempre a função automática, eu vou mostrar isso para vocês depois. Então, de qualquer jeito, você acaba chamando, acho que até mais atenção com os faróis ligados. Mas aqui para a lateral, encontramos belíssimas rodas de liga leve aro 17, com pneus de uso urbano, logicamente, medida 215/50. Gosto bastante dessas rodas. Nesta versão, o retrovisor é em black piano por conta da pintura em 2 tons. No Sentra Exclusive, ele sempre vai sair com teto e retrovisores em preto brilhante, independentemente da cor da carroceria. Ele tem um repetidor de seta, é em LED, felizmente, e a gente pode perceber que ele tem um ressalto ali embaixo, que é das câmeras 360 graus. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. O arco dos vidros aqui na parte de baixo tem esse cromado que não é muito chamativo, isso eu gostei, porém poderia ter um black piano aqui na coluna B e quem sabe até no arco superior dos vidros. Maçaneta é na cor da carroceria, você tem o botão da chave presencial, depois a gente fala disso também. E aqui mais para trás a gente percebe esse detalhezinho muito bonito que divide, digamos, o teto da carroceria. Ele tem uma caída bem interessante. Aqui a gente tem um teto solar elétrico, depois a gente vai falar melhor sobre ele, mas infelizmente não é do tipo panorâmico. Já aqui na traseira do Nissan Sentra a gente encontra o seguinte. Primeiro, detalhe aqui do nome do carro, não tem nome da versão em nenhum lugar. Logicamente o logo atualizado da Nissan, né, que tem o fundo em branco, digamos assim. Um detalhe que eu posso dizer até que meio esportivo aqui na parte de baixo. Agora o que decepciona é o conjunto de iluminação. Infelizmente não temos absolutamente nada em LED aqui atrás, a não ser, claro, pelo brake light. Esse sim é em LED, mas a luz de lanterna, que é isso que vocês estão vendo aceso, lembrando, ela não fica sempre ligada, tá? Ela realmente só vai acionar quando você girar o interruptor de luz ali dentro do carro. A luz de freio, a luz de ré e também a luz de seta, tudo do tipo convencional. Lembrando que essa é a versão mais completa do Nissan Sentra, então, para ser sincero, me deu uma boa decepcionada esse conjunto de iluminação traseiro. E eu vou aqui pedir um favorzinho para vocês. Deixa o seu like aqui embaixo, porque esse conteúdo que vocês estão assistindo dá muito trabalho para fazer e é completamente gratuito para vocês. Então, por favor, além de deixar o like, aproveita também para dar aquela hypada no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal e você estará fazendo isso sem custo algum. Vamos falar agora sobre conjunto mecânico. Em todas as versões do Nissan Sentra, a gente tem o motor 2.0 aspirado somente a gasolina. Infelizmente, ele não é flex.
Ressalto para vocês que ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e ele rende para nós uma potência máxima de 151 cavalos a 6.000 rotações, enquanto o torque é de 20 kgfm a 4.000 rotações. A gente sabe que motores turbo conseguem entregar um torque maior, na verdade, e também em baixas rotações. Aqui você tem que realmente subir um pouco mais o giro para conseguir a faixa máxima de torque. E junto com esse motor trabalha a transmissão automática do tipo CVT, que simula 8 marchas. No momento do test drive a gente vai falar, claro, melhor sobre o funcionamento dela. E a tração, logicamente, aqui é somente dianteira, né? E como vocês bem sabem, eu não gosto de falar sobre desempenho sem antes citar o peso. Aqui nessa versão exclusiva do Nissan Sentra nós temos 1.405 quilos. Para um carro desse porte não é muita coisa, mas também não é assim dos mais leves possíveis. E a capacidade de reboque, infelizmente, aqui é de 0 kg. A Nissan não permite que você conecte algum trailer. Agora sim, então, falando do desempenho. De acordo com os números oficiais da Nissan, esse carro acelera de 0 a 100 km em 9,4 segundos, com uma velocidade máxima de 200 km por hora. Lembrando, abastecido com gasolina, já que o carro não é flex. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível, hein? Sedã, digamos que grande, né? Apesar de pertencer ao segmento de médios, motor 2.0 aspirado, consumo deve ser bem alto, né? Segundo o Inmetro, na cidade ele faz, logicamente, com gasolina 11 km por litro, enquanto na estrada passa para 13,9 km por litro. Mas posso dizer que no meu uso pessoal de uma semana com este carro, eu fiz na cidade geralmente entre 10 e 11 km por litro. Foi até complicado medir porque esse carro tem uma característica bem incômoda ali no computador de bordo. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas a gente fez o nosso teste de consumo urbano com este carro, onde a gente seguiu o nosso trecho ali de sempre, totalmente de cidade, com ar-condicionado ligado, modo eco, enfim, e ele fez na gasolina 10,7 km por litro. Já na estrada, geralmente eu fiz entre 17 e 18 aproximadamente, mas no nosso trecho padrão de estrada também ele fez ali 18,7 km por litro, um consumo realmente também muito bom. Em alguns momentos eu faço seus 19 ali, mas depende do tipo de estrada que você pega. Aproveitando esse assunto, vale citar que o tanque de combustível tem capacidade para 47 litros, o que para um carro desse porte com um motor 2.0 aspirado é um tanque bem pequeno, deveria ser consideravelmente maior. E aproveitando este momento onde a gente fala de questões mais técnicas aqui nesta avaliação, cito para vocês que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson e a traseira independente do tipo Multilink. Já os freios são a disco ventilados nas 4 rodas. E aproveito para dizer também que esse carro é produzido sobre a plataforma CMF C/D, né? E esse carro não é brasileiro, ele é produzido lá no México e então exportado aqui para o Brasil. E vamos aproveitar o Nissan Sentra de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre, vou fazer aqui um comparativo com outros 2 modelos que são, digamos que concorrentes aqui do Nissan Sentra, talvez não diretos, mas são. Vou comparar hoje com o Toyota Corolla e também com o Volkswagen Jetta GLI, esse que se distancia bastante em questão de preço, mas que também é um sedã médio, querendo ou não. De comprimento a gente tem aqui no Nissan 4,65 m praticamente, enquanto o Corolla tem 4,63 m e o Jetta bem mais comprido com 4,75 praticamente. Você tem de largura 1,82 aqui no Nissan. A Nissan ainda não informou pra gente qual a largura considerando os retrovisores, e mais o Corolla tem de largura menos, 1,78, e o Jetta 1,80, também é menor. De altura, 1,46 praticamente aqui no Sentra, 1,45 no Corolla e 1,48 no Jetta. Agora, entre eixos, ele já dá o troco. São quase 2,71 aqui no Sentra, 2,70 exatamente no Corolla e exatamente 2,68 no Jetta. Lamentavelmente, ainda não conseguimos as informações de altura mínima em relação ao solo, ângulo de entrada, ângulo central, ângulo de saída e nem mesmo a capacidade de imersão na água a respeito aqui do Nissan Sentra.
Esse aqui é o interior do Nissan Sentra Exclusive. Vamos conferir como que é o acabamento? Ó, aqui é um plástico duro, tá? Mas você tem macio ao toque em toda essa região do painel. Lá no fundo volta a ser em plástico duro. Aqui embaixo ele até aparenta ser um couro, mas também é plástico. Porém são plásticos de boa qualidade, sendo sincero para vocês. Saída de ar aqui esquerda, a gente tem um acabamento black piano em volta. Lembrando que esse revestimento nesse tom mais champanhe, a Nissan chama de tom sand, mas não parece uma areia isso aqui, né? Mas lembrando que esse revestimento interno nessa cor é um opcional e depois a gente vai falar do preço dele. Você tem detalhes aqui de costuras duplas e aqui na esquerda, mais para baixo, você tem então o botão de assistente de faixa. Lembrando que você tem que ligar ele toda vez que religar a motorização, caso você queira usar este recurso. Regulagem do dimmer, né, do painel, que você regula ali o brilho. O trip para você resetar algumas informações do computador de bordo, daqui a pouco a gente fala disso. O modo eco, regulagem elétrica de altura dos faróis e o botão de abertura do porta-malas. Lembrando que não é abertura elétrica, né? Ele só destrava o porta-malas. Acabamento aqui em cima, ó, também em couro, nesse caso preto macio ao toque. Toda essa região nesse couro aqui mais caramelo, né, mais champanhe, eu acho muito bonito. É um acabamento realmente muito bom. Você tem uma imitação de fibra de carbono aqui em volta. E só que aqui a gente encontra algumas decepções. Pelo menos você tem um rebatimento elétrico dos retrovisores, mas não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho direito quando você engata ré. E a gente tem aqui um detalhezinho, tá um pouco escuro, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas um retângulo aqui na vertical, que é do sensor de ponto cego. Ao contrário da maioria dos carros que fica no próprio retrovisor, esse aqui fica na parte interna e ele regula o brilho automaticamente. Isso é bem legal. Lembrando que as funções de sensor de ponto cego e também do alerta de tráfego cruzado traseiro a gente mostrou em detalhes no nosso vídeo de assistências à condução. E olha, acreditem se quiser, mas um modelo 2025 que não é barato, daqui a pouco a gente fala sobre preço, só tem iluminação no botão do vidro elétrico do motorista, os outros não possuem, nem mesmo lá do lado direito, né? E também o do motorista é o único com acionamento automático, que você dá um toque com a chave ligada, obviamente, e ele sobe sozinho ou desce sozinho. Os outros você tem que segurar até o final. Um detalhe tão simples, por que a Nissan economizou nisso, né? E tem um detalhe aqui, a maçaneta aqui do motorista, quando você tranca o carro, só de puxar ela abre. Porém, a do passageiro, reparem, você tem que primeiro fazer esse movimento, ou então destravar por aqui antes, ó. Essa parte de baixo aqui é em plástico duro. Já denunciei pra gente que temos o sistema de som acionado pela Bose, depois a gente vai falar melhor sobre isso. E aqui essa garrafa é de 500 ml, mas a gente pode pegar essa aqui de 1,5 litro, que se você forçar um pouquinho, tá? É que essa garrafa também ela é um pouco mais gordinha. Você tem algumas de 1,5 litro que são um pouco mais finas e cabe, digamos que tranquilamente aqui. Você consegue viajar sem problema. E olha que interessante, as portas elas possuem vedação até a parte de baixo. Significa que ajuda a manter mais limpo essa região aqui de cima. Reparem a diferença, ó, embaixo aqui tá bem mais sujo, não sei se vocês conseguem notar, e aqui em cima mais limpo, então na hora de entrar você não suja a perna ou a calça. Não tem uma soleirinha aqui. Os tapetes são em carpete com o nome Sentra, eles têm a trava aqui também dos dois lados. Aqui você tem a abertura do capô, a abertura do tanque de combustível, ela é separada, ela não abre junto aqui com o destrancamento do carro. E não preciso falar muita coisa, né? Freio de estacionamento é no pé, então você tem que fazer este movimento para desacionar ou acionar o freio de estacionamento. Olha, isso é bem complicado no carro atual, né? O banco do motorista ele tem ajustes elétricos, incluindo o de lombar. Vamos mostrar aqui o revestimento deles. Você tem também esse couro em tom mais diferente. Esses bancos são muito bonitos, né? Esses detalhes aqui em preto no meio e nas laterais, com essa forma aqui de costura do banco, realmente ficou muito refinado. Isso só ele tem na categoria. Você tem apoio de cabeça com ajuste de altura e os bancos são bem macios. Eles têm também aquela tecnologia, se eu não me engano, chama Zero Gravity, que é aquela tecnologia da NASA, já conhecida de outros Nissans. Então o banco é realmente bem confortável, só que o do passageiro tem ajustes manuais, bem que já poderia ser elétrico
também. E aproveito para lembrar que apesar de ter o sistema de som Bose, não tem os alto-falantes aqui nos apoios de cabeça, ao contrário lá do Nissan Kicks Exclusive, que já passou pelo nosso teste completo aqui no canal. Vamos falar agora sobre sistema de ar-condicionado. A gente tem, infelizmente, comandos físicos aqui. Então aqui você ajusta a ventilação, aqui a temperatura para o motorista e aqui para o passageiro, já que ele é dual zone. Clicando no sync ele vai sincronizar as duas. Aqui você tem outros comandos como desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, aqui a posição do ar, né, para onde você vai jogar ele, e a recirculação de ar. E você tem ainda mais dois botões aqui em cima que é a respeito do aquecimento de banco. Isso raramente é usado no Brasil, somente em regiões mais frias, o que também é raro. Então eu acho que poderia ter o resfriamento ao invés do aquecimento, mas é melhor do que nada, né? E um detalhe que me incomoda um pouco é que quando você aciona aqui o desembaçamento dianteiro, ao desligar ele volta sempre com o ar-condicionado no máximo, então você tem que ficar aqui voltando para a configuração que você queria anteriormente. Aqui abaixo nós encontramos um porta-objetos que tem essa espécie de tapetinho, como vocês podem ver. Isso aqui é bem interessante, te ajuda a manter o carro mais limpo. Tomadinha 12 volts desse lado. Aqui fica um botão inútil, né? Um espaço vazio. Duas entradinhas USB, sendo essa aqui da esquerda do tipo C. Elas são iluminadas, felizmente, com uma iluminação meio vermelha, né? Aqui o USB-A e também entrada auxiliar. Mais para trás a gente tem então o botão de partida do motor, a alavanca de transmissão, que é bem simples. O modo Sport fica aqui, olha que curioso, fica nesse traço, nesse hífen aqui embaixo. Você não tem trocas manuais aqui pela alavanca, e como a posição low aqui, que serve para você subir uma ladeira, alguma coisa assim, ou para você aumentar o freio motor em uma serra, por exemplo, uma descida de serra, você joga aqui no modo L, só que como ele não tem uma divisória, às vezes você vai colocar aqui no modo D e joga pro L, então você vai ter que voltar depois. Bem que ele poderia ter um sistema um pouco diferente de dar um segundo toque para trás ou algo nesse sentido. Esse acabamento novamente aqui imitando fibra de carbono, dois porta-copos, mas que não possui aqueles ajustes, mais um pequeno aqui porta-objetos, apoio de braço também no mesmo revestimento logicamente, mas ele não tem regulagem de profundidade nem de altura. O que acontece é que você consegue abrir ele, você tem um espaço bem grande aqui embaixo. Não sei se vou conseguir mostrar, mas ele tem também uma parte um pouco mais baixa aqui do lado esquerdo, então cabe bastante coisa. Uma pena que não é refrigerado. E aqui na verdade a gente tem duas considerações para fazer. Vocês conseguem até perceber essa iluminação mais vermelhinha, né? Falando em iluminação, aqui existe uma iluminação para as posições do câmbio, mas ela funciona só quando ela quer. Sinceramente, em alguns dias comigo ela funcionou, outros dias simplesmente não funcionou mais. Não sei se é um problema somente dessa unidade que a gente está testando. E vocês podem perceber também que não existe um carregador de celular por indução, algo que já poderia estar presente num carro de versão mais completa. Vamos conferir como que é o porta-luva. Ele despenca, como vocês podem ver, e esse barulho mais alto é porque a gente tem aqui alguns parafusos. Mas ele não tem iluminação, infelizmente, e o espaço aqui é bem reduzido. Mas aqui para cima a gente percebe o revestimento mais claro. Você tem uma alça de mão aqui para o motorista, isso é bem raro. Tem ajuste de altura aqui do cinto também, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Alça de mão para ele também. E você tem aqui o retrovisor interno eletrocrômico, ou seja, ele escurece sozinho quando bate uma luz alta, mas você não tem opção de desligar essa função. Aqui no quebra-sol você tem um porta-documentos, tampão, espelhinho e iluminação, apesar de não ser em LED. Para o passageiro, exatamente a mesma coisa, incluindo o porta-documentos. Aqui em cima, porta-óculos aveludado. Inclusive, você tem aqui a iluminação interna, que ilumina muito bem, por sinal, embora não seja em LED. Se fosse LED, ficaria perfeito. E você tem ainda aqui os comandos do teto solar elétrico. Então a gente tem essa redinha, você consegue abrir e fechar manualmente, mas notem o seguinte: eu vou fechar aqui completamente o teto solar, vou fechar a redinha e agora ó, eu consegui levantar o teto. Então reparem que ele fica um vão aqui, ó,
tá vendo que tá aberto? E mesmo assim a redinha fecha. Então se você acabar esquecendo, vai molhar tudo isso aqui. Agora, se você fechar o teto solar e abrir ele com uma redinha, aí ela acaba sendo empurrada junto. Então aí não vai ter esse problema, porque eles abrem ao mesmo tempo. Você ainda consegue empurrar ela um pouquinho mais para trás, mas esse é o limite aqui do teto. Bem que já poderia ser um teto panorâmico, mas ainda assim, que bom que tem isso de série, né? Vamos falar agora sobre volante multifuncional. A gente tem aqui um revestimento em couro com costuras aparentes em preto mesmo. Desse lado esquerdo você encontra comandos de volume e de faixas, que sinceramente esses dias ele parou de funcionar sem explicação, assim como a iluminação desses botões, junto com a iluminação aqui da transmissão, parou de acender. Pelo menos depois voltou aqui os comandos de volume e de passar as faixas, mas a iluminação até o momento não voltou. E aqui nunca parou, tá? Aqui sempre continuou funcionando relativo ao computador de bordo, que a gente fala daqui a pouquinho. Desse lado direito, piloto automático adaptativo. Você tem a opção também de piloto automático convencional se você quiser, e a gente falou de todos os detalhes desse recurso no nosso vídeo de assistências à condução. Você tem comandos de voz e também um botão para atender ou encerrar chamadas. Esse câmbio simula 8 marchas, então você tem aqui os pedal shifts para fazer essas trocas se você quiser. Na hora do nosso test drive a gente fala melhor sobre isso. Aqui do lado esquerdo, na haste de seta, a gente encontra somente 3 níveis do farol. Você tem o sensor crepuscular, ou seja, a função automática, a lanterna ou o farol baixo. E o porquê que isso é ruim? Lembra que eu falei sobre o DRL, que ele só liga com o motor ligado? Isso é ótimo. Só que à noite, se você ligar aqui o primeiro estágio de ignição, ele vai ligar os faróis baixos automaticamente, porque o mínimo que você consegue colocar é no alto, ou então você deixa a lanterna, mas vai continuar chamando a atenção. Lá no Honda Civic, que a gente testou recentemente aqui no canal, ele dava a opção de você desligar completamente o sistema. E aí ele ligava o DRL novamente assim que você colocava o câmbio em D ou soltava o freio de estacionamento. Faltou essa opção aqui no Nissan Sentra também. Do lado direito você tem a haste dos limpadores, tem o intermitente variável que você regula a sensibilidade, mas não tem sensor de chuva. E é lógico que esse volante tem também o ajuste de altura e profundidade, né? Falemos agora sobre painel de instrumentos. A gente tem aqui uma tela de 7 polegadas, mas vocês podem ver que ele não é completamente digital, é somente parcial. Ele está dando aqui o aviso da porta aberta, mas vou clicar o OK aqui no volante para ele dispensar essas informações. Primeiro a gente tem aqui nessa tela inicial o velocímetro digital e mais para baixo o velocímetro junto com a velocidade média. Dando mais um toque para baixo você tem uma tela neutra, que não tem informação alguma, e esse aqui de cima, aqui embaixo ele também mostra informação da música. Sinceramente eu queria mostrar isso para vocês, mas parou de funcionar, sabe lá Deus por quê. Ele inclusive às vezes fica uma tela específica para você conferir qual que é a música que está tocando. Então numa aba específica, você vai passando aqui para o lado, você encontra informação do álbum, informação do artista e tudo mais. Não sei por que não estou conseguindo colocar isso para vocês verem. Um toquinho para o lado a gente tem então a média de consumo e também o consumo instantâneo, porém somente nessa forma de barra. Mais um toque aqui para o lado, você tem a pressão individual dos pneus, que só funciona depois de você andar um pouquinho com o carro, mas funciona muito bem inclusive. E nessa aba aqui, se você colocar para baixo, você tem o trip de distância e também o de tempo. Só que detalhe, eu estou aqui com a motorização desligada, eu só liguei a chave e reparem que ele fica contando o tempo. A velocidade média também cai, mesmo com o motor desligado, isso é bem incômodo. E ó, só tem um trip de consumo, tá? De viagem, consumo e etc. Isso é bem irritante. Mais um toque para o lado, você tem aqui as assistências à condução. Então ele mostra a questão do ponto cego, de permanência em faixa, o ACC na frente e etc. Aqui você consegue até mesmo entrar no menu, que aí você desliga o alerta de faixa se você quiser, desliga o ponto cego ou desliga a frenagem automática de emergência. Um toque para baixo aqui nessa função você tem o piloto automático adaptativo. Então quando em funcionamento ele vai mostrar também aqui as animações para você ao detectar um carro e etc. Aqui os alertas do carro caso exista algum, e aqui as configurações. Você pode inclusive desligar o controle de tração e estabilidade,
apoio ao condutor são as assistências à condução, isso a gente mostrou no nosso vídeo específico. Você tem configurações aqui do modo Eco, olha que legal, o modo Eco você aciona por aqui, você tem que acionar toda vez que religar o motor, porque ele não salva esse modo de condução, mas você tem a opção também de deixar o piloto automático adaptativo no modo Eco e o ar-condicionado também, isso é bem interessante. A assistente de direção você pode tirar ou colocar o indicador Eco e o relatório de condução também. Aqui você ainda vê um histórico das últimas médias, mas com o motor desligado ele não funciona. Configuração aqui do sensor de pressão dos pneus, você pode colocar inclusive um alvo para você salvar, então ele vai sempre indicar que você precisa chegar àquela pressão. O relógio, pessoal, eu já ajustei manualmente algumas vezes, mas não sei por que motivo ele fica desajustando sozinho. Aqui nós estamos com o horário correto, 12h42, e na tela ali ele está 1h05 da manhã. Ele já mudou sozinho o horário comigo umas 3, 4 vezes, então eu acabei desistindo. Configurações do veículo, você tem iluminação de boas-vindas, ou seja, que ele acende a luz do carro quando você destranca e tudo mais. Luz automática do habitáculo, ou seja, luz interna. Sensibilidade da luz, você pode deixar para ele ligar primeiro, mais cedo, normal ou mais tarde. E esse atraso de luz, na verdade, é para quando você sai do carro. Então eu deixei aqui para ele ficar com as luzes ligadas, os faróis baixos ligados, por 60 segundos e depois apagar automaticamente. Bloquear, na verdade, são as opções de travamento do carro. E aí você pode usar aquele botão na maçaneta, já vou mostrar para vocês. Destravamento seletivo é porque ele vai abrir primeiro a porta do motorista, com o segundo destravamento ele abre todas as portas. Você pode desativar se você quiser. Para destravar as portas automaticamente, você pode fazer isso assim que ele desliga o motor, que aí ele já vai destravar todas as portas, quando você muda o câmbio para P, ou aqui você desliga essa função. E também a opção de buzinar ao trancar. Você ainda tem o limpador de para-brisa, que ele consegue se adequar conforme a velocidade do carro, mesmo não tendo sensor de chuva. E aqui o alerta da porta traseira, que a gente também explicou no nosso vídeo de assistências à condução. Mais para baixo você consegue colocar alertas para troca de peças, né, de manutenção. Definições de ecrã, aqui na verdade é do computador de bordo. Você pode selecionar as páginas, então se eu quiser, por exemplo, tirar daqui aquela página em branco, eu consigo fazer isso. Transição de ecrã cruise, sinceramente, mesmo lendo o manual, eu não entendi muito bem como que isso funciona. Efeito de boas-vindas, vamos até tentar mostrar para vocês. Quando a gente desliga aqui o carro e liga a motorização, vamos ver se ele vai fazer, ó. Ele fez esse efeito pra gente. Curiosamente, agora ele não fez a varredura dos ponteiros, mas geralmente, além do Sentra que aparece ali no meio, ele também faz aquele cheque dos ponteiros que eles vão até o final, né? E aqui você ainda consegue desligar aquela função de ele vai mostrar no painel quando você muda, por exemplo, a sensibilidade aqui do sensor de chuva ou coisas nesse sentido. Voltando aqui, você tem as unidades que você consegue trocar se você quiser e o idioma e as configurações de fábrica. E lembrando, aqui você tem o trip reset, então clicando aqui você tem o trip A, o trip B e a quilometragem total. Só que, pessoal, este carro pelo menos, não sei se é algo exclusivo da nossa unidade, mas sempre que eu desligo o carro e saio dele, às vezes acontece só de eu desligar aqui o carro pela chave, não preciso nem sair dele, ele infelizmente reseta sozinho as informações de velocidade, de consumo, de trip e também aquele A e B ali embaixo que eu mostrei para vocês, eu não resetei eles manualmente, então eu não sei por que eles estão em zero. Pode ser alguma coisa em relação à bateria fraca do carro, talvez, que aí ele não está conseguindo guardar muito bem essas informações, sinceramente não sei, mas pelo menos nessa unidade que a gente está testando, está acontecendo essa questão bem irritante. Outra coisa que me incomoda é, você tem bastante espaço aqui para o velocímetro ficar fixo, o digital, né? Mas você só tem o fixo, lógico, o analógico, que fica ali do lado direito e do lado esquerdo o conta-giros. Então se você mudar aqui as abas do painel, você perde a velocidade digital, bem que poderia ficar sempre fixo ali em cima, alguma coisa assim, ao mudar de tela. E as informações de consumo você não precisa resetar uma por uma. Se você segurar aqui um tempo, ele vai primeiro resetar a que você está na tela, né? E aparece esse menu para você resetar também as outras restantes
ao mesmo tempo. A gente pode concluir que é um painel bem simples, né? Pelo menos ele é colorido, ele é bonito, ele até tem algumas funções legais, mas já merecia um painel totalmente digital ou quem sabe uma tela ainda mais completa. Voltei aqui pro lado de fora do Nissan Sentra porque eu quero falar para vocês sobre a chave presencial. Esta aqui que já é bem conhecida também, por exemplo, do Nissan Kicks, eu acho ela meio molenguinha, sabe? Ela não é assim muito refinada não, mas acho bonita. Você tem partida remota do motor, a gente já mostra para vocês, trancamento e abertura das portas, abertura do porta-malas e o botão de sinalização, que ele vai disparar a buzina e piscar o alerta. Isso é bem interessante para você dispersar alguém que esteja perto do seu carro, por exemplo. Algo bem incômodo, a chave é presencial, você tem esse botão aqui na maçaneta, mas ó, primeiro que nem travou, hein? Vamos lá, gente. Ó, agora ele travou, porém não sobe os vidros. E isso nem se a gente segurar até o final. Agora ele vai abrir, na verdade, ó, agora abriu, mas mesmo segurando aqui, ó, ele não fecha os vidros nem o teto solar. Ele acabou abrindo de novo, como vocês viram. Pela chave também, tá? Não adianta você segurar, não vai subir os vidros, não vai fechar o teto solar e também não rebate o retrovisor, apesar dele ter o rebatimento elétrico. Você pode colocar tudo isso como acessório, tá? Se eu não me engano, a subida dos vidros custa em torno de R$740. Aí mais, acho que uns R$300, se não me falha a memória, da função tilt down, que você consegue colocar como acessório de concessionária, e também para ele rebater os retrovisores quando você tranca o carro. Funções tão simples que a gente não tem aqui no Sentra. Agora a partida remota, basta você travar o carro e segurar este botão. Desculpem pelo vento, pessoal. Reparem que ele ligou a motorização. Geralmente ele mantém o motor ligado durante 10 minutos, mas como estamos com pouco combustível, é capaz que ele desligue logo logo. Como não fecha os vidros, a gente pode perceber que, ó, a ventilação ela está ligada. Vocês conseguem notar? Isso serve para, digamos que você deixar o carro pré-aquecendo, tá? Então só para você não ter que esperar aqueles segundinhos antes de sair com o carro, e também serve para ir refrigerando o interior. Vamos falar agora da nossa lista de equipamentos. Vou citar aqui os principais itens para vocês. A gente tem chave presencial com partida remota, que eu literalmente acabei de mostrar para vocês. Tem também esse revestimento interno em couro, lembrando que de série é um couro preto. Ar-condicionado digital Dual Zone, banco do motorista com ajustes elétricos, incluindo de lombar, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, painel parcialmente digital com 7 polegadas, apoio de braço traseiro, faróis dianteiros Full LED com exceção da seta, e eles têm também a regulagem elétrica de altura e o farol alto automático. Tem também o sensor crepuscular, 2 modos de condução, o Eco e o Sport, ACC com Stop and Go parcial, a gente também explicou no nosso vídeo de assistências ao motorista, retrovisor interno eletrocrômico, ele também já traz a tag ali do sem parar de fábrica, aí você ativa depois se você quiser, teto solar elétrico, apesar de não ser panorâmico, retrovisores com repetidores de seta em LED e rebatimento elétrico, pedal shifts, rodas de liga leve aro 17, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 também de cortina, frenagem automática de emergência, sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de objetos esquecidos no banco traseiro, sensor de fadiga, sistema de permanência em faixa com correção automática pelos freios, lembrando que ele não faz pelo volante, controles de tração e estabilidade, intermitente e variável, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensor de pressão individual dos pneus, assistente de partida em rampas, câmeras 360 graus e bancos dianteiros com aquecimento em 2 níveis. Lógico que além de tudo isso a gente também tem a central multimídia com tela de 8 polegadas. De vez em quando ela faz uma animação aqui aparecendo o Nissan na tela. Lembrando, você tem conexão para Android Auto e Apple CarPlay, mas ó, por fio, tá? Por isso que eu deixei aqui conectado, inclusive. Não tem sem fio nenhum dos dois. Para um carro de quase 200 mil reais, a gente fala já já de preço, é um item bem chato, digamos assim, né? Você tem então 3 entradas USB, uma do tipo C, são 2 aqui na frente e uma lá atrás, e um sistema de som Bose com 8 alto-falantes. Até o momento não informaram pra gente a potência desse sistema de som, mas vou tentar achar
isso para vocês. A central multimídia, pessoal, não é que ela é péssima, pelo menos ela tem comandos físicos, incluindo aqui o de volume, o que facilita bastante as coisas. A iluminação você tem que mexer aqui manualmente se você quiser trocar entre o modo noturno e o diurno. E ela tem, digamos que o básico, apesar de não ter GPS nativo. Então não posso dizer que ela é péssima, mas ela não tem uma qualidade assim muito boa de imagem e faltam mais funções, tá? Não é assim das melhores, ela é um pouquinho lenta, como vocês podem notar, ó. Poderia ser mais bonita e mais intuitiva. Sobre o sistema de som, eu acho ele bom, só que quando a gente vem aqui, na verdade, em configurações de áudio, a gente percebe que ele não tem o ajuste do médio, somente dos graves e agudos. Acho que falta um pouquinho de grave também, considerando que está no máximo, poderia ser um pouquinho mais grave, de fato, né? Agora, algo que eu gosto bastante é que se você estiver usando um celular ali pelo Android Auto, você ainda consegue conectar um outro celular pelo Bluetooth e, vamos supor, usar o Waze do Android Auto do seu celular por cabo, mas escutar a música Bluetooth do outro celular. Isso é bem interessante. E claro, não posso deixar de mostrar a câmera para vocês, né? A qualidade é bem baixa, para ser sincero, mas ter a câmera 360 graus te ajuda bastante. Acontece que, infelizmente, você não consegue selecionar aqui uma câmera específica. Se eu colocar aqui, ó, ele vai para a câmera de ré. Se eu voltar o câmbio em P ou D, alguma coisa assim, ele vai para a câmera dianteira. E se eu clicar mais uma vez, ele mostra a câmera direita ali das rodas. Mas eu não consigo acessar a câmera esquerda. Ele só mostra pra gente nessa forma de visão de pássaro, né? Que ele mostra aqui por cima, só que aí você não tem uma visão assim tão específica, né? Tão ampliada. Então deixa bastante a desejar, embora ajude sim, principalmente a dianteira e a traseira, quando você vai estacionar o Nissan Sentra. E falando de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço, quanto custa então finalmente o Nissan Sentra Exclusive? Nessa linha 2025 ele custa R$ 188.490, mas este opcional aqui que eles chamam de interior premium, que traz esse revestimento interno em couro sand, conforme eles chamam, custa mais R$ 1.700. E você ainda tem as cores. A preto premium é a única gratuita, mas você tem também a cinza grafite por R$ 2.100. E você ainda tem duas cores que são bicolores, digamos assim. Você tem a branco diamond, que traz o teto em preto premium, e também o cinza atlântico, que é um cinza bem azulado, bem bonito, que também traz o teto e os retrovisores em preto. Essas duas bicolores custam R$ 3.100 cada uma. Eu senti falta de um tom de prata, de um azul e também de um vermelho, cores que cairiam muito bem aqui para o Sentra. Infelizmente, o site da Nissan não especifica se essas cores são perolizadas ou metálicas ou quem sabe ainda sólidas. Então o total dessa configuração que nós estamos testando aqui com esse interior premium e também o branco diamond bicolor vai para R$ 193.290. Se vale a pena ou não, a gente vai falar daqui a pouquinho na conclusão. Citando agora garantia e revisões, a gente tem períodos aqui bem conhecidos. 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecendo a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, aquilo que ocorrer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que é muito bonito, pelo menos no meu gosto, e o revestimento aqui atrás continua impecável. Você tem essas costuras aqui bem diferentes, fazendo um design bem legal, couro micro perfurado na lateral, assim como lá na frente. Você só não tem aquele detalhe em preto aqui em cima nos bancos. Também não tem na parte aqui de baixo, né? Aqui ele já é todo nesse, digamos que, champanhe. Você tem apoio de braço aqui. Ó, 2 porta-copos, apesar de não ter aquele ajuste, apoio de braço bem grande inclusive, só que não tem saídas de ar traseiras. Você só tem uma tomada, uma única tomada USB, que é do tipo A, e só isso. Não tem 12 volts, não tem saída de ar traseira, nem nada. O túnel central ele é mediano, não é exageradamente alto. Aqui em cima você tem iluminação individual, inclusive você tem duas, apoio de mão dos dois lados, mas faltou aquele ganchinho para você pendurar um cabide, por exemplo. Também faltou o porta-revistas atrás do banco do motorista, você tem somente atrás do banco do passageiro. O acabamento de porta já é o seguinte: plástico duro aqui na parte de cima, igualmente aqui embaixo, mas toda essa região continua no couro, inclusive nesse tom diferenciado.
prossegue com aquela espécie de fibra de carbono, mas de novo, tem que segurar até o final para subir descer os vidros e também não tem iluminação aqui. Você tem um porta-garrafas bem grande, se não fosse aqui pela altura caberia uma de 1,5 litro com certeza, que também serve como porta-objetos. Agora, antes do espaço interno, cito para vocês aqui a visão do teto solar do banco traseiro. Agora sim, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir, lembrando que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, e o espaço que sobra aqui atrás é este aqui, ó. Querem conferir na prática se ele é bom ou não? Vamos lá então, hein? Tenho 1,92 de altura, lembrando para vocês, eu consigo entrar aqui. Lógico, estou bem apertado, mas se eu colocar aqui a perna para as laterais, aí eu já fico de fato mais sossegado. Ainda não é extremamente confortável, mas lembrando, pessoal, uma pessoa de 1,92 dirigindo confortavelmente lá na frente. Se eu colocar o banco um pouquinho para frente, eu já fico bem mais sossegado aqui atrás. Ou seja, o espaço interno é um ponto muito positivo aqui do Nissan Sentra Exclusive. Já para a cabeça, para um sedã, confesso que me surpreendeu. Porque eu chego a encostar um pouco o cabelo aqui no teto, mas, pessoal, o sedã geralmente tem o teto bem mais baixo. E eu que sou muito grande, geralmente eu mal consigo andar aqui atrás sem ficar extremamente incomodado. Aqui eu estou sentado de uma forma um pouco mais ereta, ainda pega, mas não estou claustrofóbico. Se eu sentar um pouquinho mais relaxado, aí até sobra uns milímetros aqui em cima. Então o espaço para a cabeça também achei muito bom aqui no Nissan Sentra. Vamos falar agora sobre porta-malas. Você pode abrir de 3 formas: pelo botão ali na tampa, pelo botão interno ou também pelo botão aqui da chave. Então, segurando este botão, vocês podem ver que já destravou a tampa. Porém, apesar dela subir aqui uma parte, digamos, do percurso dela, ela não sobe inteiramente. A gente testou aqui recentemente o Honda Civic, aliás, que subia automaticamente a tampa, mesmo que não seja de forma elétrica. E a gente ainda tem aqui os pescoços de ganso, que eles podem acabar amassando alguma compra ali, além de roubar espaço útil do porta-malas. E falando em espaço, a gente tem aqui 466 litros em VDA. Eu acho um porta-malas já bem grande, porque apesar dele não ser muito fundo, ele é bem comprido, digamos assim, né? Ele não é tão alto, já que é um sedã. O Toyota Corolla, para efeito de comparação, tem 470 litros, se eu não me engano também em VDA. E o Honda Civic Touring, que testamos aqui recentemente no canal, é maior, com 495 litros também em VDA. A gente encontra uma iluminação, mas além de não ser em LED, ela é bem simples, ela é numa luz redonda, inclusive, numa lâmpada redonda. Você tem mais espaço aqui para as laterais, mas não encontra ganchinhos para nada aqui, infelizmente. Não tem redinha, nada disso. E aqui a gente tem um step um pouco mais fino, ele é do tipo temporário, medida 125/70, aro 16. Você tem aqui em cima também uma trava anti-sequestro, caso você fique preso nesse porta-malas. E o fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual, né? Vamos aqui então para o nosso teste prático com o Nissan Sentra Exclusive. É o momento do nosso test drive. Primeira coisa que eu cito para vocês é que esse carro tem uma excelente posição de dirigir. É realmente bem gostoso. Você consegue sentar mais baixo, por exemplo, e também ficar numa condução mais esportiva, se você quiser. Falando agora um pouquinho sobre direção, eu acho ela muito bem ajustada no ponto certo. Ela não é excessivamente molenga, não é muito leve, mas também não é excessivamente dura. Então gostei bastante, ó. Eu acho que ela ainda poderia ser um pouquinho mais leve, mas eu acho ótimo esse acerto que a Nissan fez aqui no Sentra. Agora, uma coisinha que a gente já percebeu lá no Nissan Kicks Exclusive, que passou por teste aqui no canal, e a gente percebe aqui também no Sentra. Aqui até um pouco menos, mas eu falo da sensibilidade do acelerador. A gente pode notar que ele é bastante sensível. Aqui eu gosto de andar sempre no modo Eco, porque ele fica um pouquinho mais anestesiado. Mas se você colocar no modo normal ou então deixar no modo Sport, você percebe que um pouquinho que você encosta no acelerador, ele já parece acelerar bastante. Isso talvez seja uma programação por ser um modelo aspirado. Você não tem aquele torque tão grande em baixa como tem em motores turbo, né? Quem já assiste os nossos vídeos há algum tempo sabe que aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro, né? A rolagem de carroceria. Uma velocidade aqui um pouquinho mais alta. Ó, a gente tem uma ótima dinâmica, hein?
Olha como é direto. Rapaz, muito bom, ó. Você consegue fazer curvas abusando bastante com esse carro. Vocês ouviram bastante barulho aqui porque tem coisa solta ali no porta-luvas, tá? Então você tem uns parafusos ali que realmente vão ficar sambando de um lado para o outro, e até alguns objetos meus. Mas que dinâmica ótima. Agora, é um carro bem baixo, então se você não cuidar para passar devagarzinho nessas valetas mais profundas, vai raspar. Ele raspa com facilidade aquela espécie de defletor que ele tem embaixo. É uma peça flexível, então, entre aspas, ela é feita para raspar, mas é algo incômodo, né? Então você precisa passar devagarzinho, e você não quer que fique raspando seu carro, mesmo que seja uma peça flexível, né? Como de praxe aqui no canal, vamos falar sobre isolamento acústico. Bom, pessoal, eu digo que para essa categoria eu esperava um pouquinho mais, mas ele é bom, ele tá bem longe de ser ruim. É que estamos falando aqui de um carro próximo aos 200 mil reais, então poderia filtrar um pouco melhor o barulho de vento, mas ainda assim é bom. Pessoal, vamos então aqui para o nosso teste de desempenho. Já está no modo Sport, já desliguei também o controle de tração. Vamos lá, saindo. Tem uma saída um pouquinho demorada, como um carro aspirado normal, né? A gente escuta bastante o motor gritar aqui acelerando. E 100 por hora, 110. Eu soltei o pé um pouquinho antes do 110, tá? O que a gente pode dizer? O desempenho aqui não é fenomenal, mas ele é mediano, ele é justo, digamos assim. Você não vai sentir uma grande falta de desempenho, mas também não vai sentir um carro extremamente esperto. Eu posso garantir para vocês que o Nissan Sentra é um carro bem gostoso de dirigir de modo geral. Você tendo um sedã médio, você consegue sentar mais baixo. Para um sedã, ele tem uma boa área envidraçada também. Esse retrovisor aqui eu acho ele um pouco grande, então ele ocupa um pouco assim da sua visão frontal. Mas tirando isso, ele tem uma boa área de vidro aqui que você consegue se sentir seguro, digamos assim, no carro, né? Mas essa posição mais baixa de dirigir, ou se você quiser, você aumenta um pouco o banco também. Você consegue jogar o banco bastante para trás. Ele te abraça bem, você sente bem confortável andando neste carro. Ele é bem gostoso de dirigir, de fato. Como eu disse para vocês, eu vou comentar aqui sobre essa transmissão automática do tipo CVT. Tem aquele funcionamento que a gente já bem conhece de outros modelos. Então ela simula 8 marchas quando você dirigir de forma um pouco mais esportiva, como nessa aceleração que a gente fez. Andando de forma tranquila como estamos agora, principalmente no modo Eco, ele tem uma relação variável realmente das marchas, como um câmbio CVT de fato. Então você percebe a rotação aumentar e diminuir conforme, por exemplo, uma descida, conforme seu estilo de condução e etc. Não necessariamente conforme a velocidade, como acontece em um câmbio automático convencional. E aí, para diminuir aquela sensação de enceradeira que ele fica infinitamente, as marcas passaram a simular as marchas, nesse caso aqui são 8, e você pode também trocá-las pelos pedal shifts. Como padrão aqui no canal, vamos então entrar um pouco mais agressivo aqui nessa curva para a gente testar de novo como que é a dinâmica e a rolagem de carroceria, se esse Taos aqui nos permitir. Ó, é muito na mão, né, pessoal? Abusamos um pouco, então ele cantou o pneu, mas de fato é uma dinâmica muito boa aqui no Nissan Sentra. É bem divertido dirigir esse carro. E estamos agora em uma rua um pouco mais esburacada para a gente testar, como sempre, a suspensão. Vou ficar quieto para vocês ouvirem. Existe um ou outro barulhinho de acabamento, mas muitos desses barulhos que vocês escutaram são das coisas aqui no porta-luvas e etc. Mas falando sobre a calibração de suspensão, eu achei ela bem confortável, mas sem ser excessivamente molenga. Em buracos um pouco mais profundos, você sente que ela é um pouquinho mais sólida, que aí ela não é tão molenga, sabe? Que ela não é tão macia. E esse carro, inclusive, quando a gente pegou, ele estava com uma pressão de pneu um pouquinho abaixo do recomendado. E aí ele estava extremamente confortável. A gente colocou para a pressão certa e aí ele acabou ficando um pouquinho menos macio. Mas ainda assim, eu acho um ajuste bem confortável aqui do Nissan Sentra. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa o Nissan Sentra nessa versão exclusiva? Primeiro os prós: consumo,
conforto, espaço interno, porta-malas, dinâmica, dirigibilidade, a posição em si de dirigir, que é muito boa também, e o acabamento de modo geral, eu também gostei. Pontos medianos, vou citar aqui o desempenho, que assim não é um grande destaque, mas também está longe de ser péssimo. Agora, pontos negativos, lista de equipamentos com certeza, já vou falar alguns dos itens que eu senti falta. A ergonomia de modo geral, por exemplo, não sobe os vidros, você tem função de um toque somente no vidro do motorista, o freio de estacionamento no pé, coisas nesse sentido, tá? Assistências à condução também é um ponto negativo, e vou citar aqui também a autonomia do carro, já que você tem menos de 50 litros no tanque. Embora ele seja econômico para a categoria, você não vai ter assim uma autonomia tão grande com um tanque mais reduzido. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta, vamos lá. Lanternas traseiras em LED, carregador de celular por indução, centralização de faixa, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, freio de estacionamento eletrônico, a seta dianteira em LED, faróis de neblina, função tilt-down no retrovisor, sensor de chuva, painel totalmente digital e saídas de ar traseiras. Esses não são todos os equipamentos que faltam, mas são os que eu mais senti falta aqui no Sentra exclusivo. Então a gente vê a ausência de bastante coisa. Agora, para entender se vale a pena ou não, temos que compará-lo com seus rivais. E só tem dois que são um pouco mais próximos. A gente pode considerar o BYD King GS 1.5, só que ele é híbrido plug-in, que custa até menos do que esse aqui com os opcionais, R$192 mil. E o outro concorrente é o Toyota Corolla Altis Premium 2.0, também aspirado com câmbio CVT, R$193 mil, aí bem próximo aqui do Nissan Sentra. Basicamente são somente eles, porque a gente tem o Volkswagen Jetta GLI e o Honda Civic Touring, que são muito mais caros, no mínimo 50 mil, 60 mil reais mais caros do que o Sentra, então não dá pra gente comparar de fato como concorrentes diretos. Qual que é a minha conclusão de tudo aqui então sobre o Nissan Sentra exclusivo? Eu acho que o público de um sedã médio costuma ser mais conservador. E pensando por esse ponto, o Sentra tem muitos detalhes que no dia a dia de fato incomodam bastante, ou seja, pode atrapalhar essa experiência do dono com o carro. Só que se você pensar por um outro ponto de vista, um público mais conservador, ele pode não se importar tanto com aqueles equipamentos de grande tecnologia, são sistemas de última geração e etc. Se importar mais com a construção do carro, no sentido dele ser mais confortável, mais econômico, andar bem, ter bom espaço interno, porta-malas e etc. E nesses pontos mais tradicionais, digamos assim, o Nissan Sentra é um excelente carro. Eu particularmente acho ele caro demais, tendo em vista as coisas que ele entrega. Então, ao meu ver, só vale a pena se você encontrar descontos bem generosos para esse carro. Mas caso você não se importe com todos esses detalhes irritantes que eu falei para vocês, pode comprar sem medo, porque no quesito construção de carro, o Nissan Sentra é excelente. E é óbvio que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Nissan por terem emprestado o Sentra para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal de T-Autos.